Vamos mergulhar num dos conjuntos de regras mais antigos e fascinantes que existem, as leis alimentares do livro de Levítico. O que a gente vai tentar fazer aqui é entender a lógica e o propósito por trás de um sistema que, por milênios, tem intrigado muita gente. Olha só, para a gente entender esse sistema, vamos fazer uma coisa meio diferente. Começar pelo final, pela razão de tudo. Essa frase poderosa é a chave que abre todas as portas que a gente vai explorar. Perceba que o ponto central não é só comida, é um chamado à santidade. Então, de onde vêm essas regras, né? É fundamental lembrar a origem delas. Isso aqui não foi apresentado como uma sugestão de saúde ou uma dieta da moda. Era uma diretriz divina entregue por Deus a Moisés e Arão para guiar o povo de Israel. A base de todo o sistema é construída em cima de uma separação bem clara, uma divisão em duas categorias. De um lado, o que é considerado limpo, que é permitido e faz parte da vida da comunidade. Do outro, o que é impuro, que deve ser evitado, mantido à distância. É simples assim. Ok, vamos entrar nos detalhes. Começando pelos animais terrestres. E o mais interessante é que essa classificação não é nada aleatória. Existe uma regra bem específica, como se fosse um teste com duas condições. E que teste é esse? Bom, é super específico. Pensa num checklist com 2 itens. Para um animal ser considerado limpo, ele precisa ter o casco fendido e ruminar. Tem que marcar os 2 itens. Se falhar em um só, não importa qual, já era, tá fora. E o mais legal é que o próprio texto dá exemplos para não deixar nenhuma dúvida. Pega o camelo, por exemplo. Ele rumina? Sim, mas o casco não é fendido, então é impuro. E o porco é o contrário. Tem o casco fendido, mas não rumina, impuro também. Esses exemplos deixam bem claro o quão rigorosa era essa regra das duas partes. Certo, saímos da terra com essa regra de duas partes e mergulhamos na água. E aqui, nossa, a coisa toda fica muito, mas muito mais simples. A regra é uma só e é super direta. Tem que ter barbatanas e escamas. Se uma criatura do mar ou do rio não tiver as duas coisas, ela é chamada de abominação e é totalmente proibida. Ponto final. Simples assim. Agora, vamos para o céu, para as criaturas que voam. E aqui o sistema se divide de novo de um jeito bem diferente. Existe uma abordagem para as aves e outra bem curiosa para os insetos. Para as aves, a lógica muda. Em vez de um teste de características, o que a gente tem é uma lista. Uma lista bem específica de aves que são proibidas. E se a gente olha para os nomes, dá para notar um certo padrão, né? Muitas são aves de rapina ou que se alimentam de carniça. E agora os insetos, que é uma parte fascinante. O critério aqui não é o voo, mas o jeito que o inseto se move no chão. É isso mesmo. Aqueles que têm pernas articuladas próprias para saltar, como gafanhotos e grilos, são permitidos. Já todos os outros insetos voadores que só andam, esses são proibidos. E é aqui que a gente percebe que a história é mais profunda. As leis não são só sobre o que se pode ou não pode comer. Elas também dizem o que acontece se alguém simplesmente tocar em algo impuro. Fica claro que a pureza era uma preocupação constante no dia a dia. Essa pergunta nos leva para a ideia de impureza ritual. E atenção, isso não tem a ver com higiene como a gente pensa hoje, de germes e bactérias. Era um estado espiritual, digamos assim, que tinha consequências bem práticas na vida da pessoa dentro da comunidade. E o texto descreve um procedimento bem claro. A impureza era um estado temporário, com um prazo de validade. Durava até o anoitecer. Se a pessoa tivesse carregado a carcaça, também precisava lavar as roupas. Era um ciclo de contaminação e purificação, tudo bem definido. Ok, já vimos o que acontece com uma pessoa. Mas, e se a carcaça do animal caísse em cima de um objeto? Um pote de cerâmica, uma roupa, uma ferramenta? O que acontecia? E aqui a gente vê uma lógica prática que é surpreendente. O que fazer com o objeto contaminado dependia do material dele. Um vaso de barro, por ser poroso e absorver a impureza, tinha que ser quebrado. Já um utensílio de madeira ou um tecido que podiam ser lavados, passavam por esse processo e ficavam impuros só até o anoitecer. Já havia uma noção clara do que era uma contaminação permanente e o que era temporária. Então, depois de passar por todas essas regras detalhadas de animais, de contato, de objetos, fica a pergunta: por quê? Qual o sentido de tudo isso? Bom, depois de todos os detalhes, o próprio texto finalmente amarra as pontas e revela o grande propósito. E aqui está a essência da coisa toda.
O sistema é, fundamentalmente, sobre criar distinções, sobre aprender a separar. Era uma prática diária super concreta de discernimento. Cada refeição, cada interação com o mundo animal se tornava um exercício constante de fazer a diferença entre o limpo e o impuro. No fim das contas, essas leis alimentares eram a manifestação física de um ideal espiritual muito maior: ser um povo santo, um povo separado. Era um jeito de trazer essa identidade para as ações mais básicas do cotidiano, começando pelo prato de comida. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Como pode um sistema de regras com milhares de anos continuar a ter tanto impacto? Essas leis formaram a base para tradições como o kashrut no judaísmo e o halal no islamismo, que moldam a vida de milhões de pessoas até hoje. É uma prova do poder duradouro que a ideia de definir uma identidade através da distinção pode ter.